Boa noite para todo mundo que está chegando para falar desse tema tão importante do dia de hoje, um tema tão importante para a atualidade, para os momentos atuais, né? Nós, enquanto ser humanos, somos seres muito vulneráveis energeticamente. E isso vai ser sempre assim, porque somos como anteninhas que estamos ali o tempo todo captando tudo que passa por nós. Eu até coloquei o tema dessa live de hoje, né? Proteção energética. Tem muita gente que vem para falar em blindagem energética. Só que a verdade, gente, bem verdadeira mesmo, é que não tem como a gente fazer uma blindagem, como a gente fazer uma proteção. Isso é impossível, porque faz parte da nossa formação mesmo, física, enquanto ser humanos, estarmos o tempo todo vulneráveis a todo tipo de energia que passa por nós. O grande desafio nosso, então, não é barrar essas energias e fazer com que nada mais passe, né? Então, eu vou me blindar e isso vai significar que eu não vou mais atrair essas energias para mim. Isso é impossível. No sentido, eu não vou mais, nenhuma energia mais do externo vai passar por mim. Isso é completamente impossível e a gente precisa saber disso desde já. Boa noite para todo mundo que está chegando. Estou começando a falar sobre o nosso assunto. Hoje a gente teve um problema aí com o link, mas já deu tudo certo. Eu vejo muitas propagandas assim, né? De pessoas falando: olha, vem aqui que eu vou te ensinar a se blindar, eu vou te ensinar a não ficar mais vulnerável energeticamente. E na verdade isso é impossível porque faz parte da nossa constituição humana que energias transitem por nós o tempo todo. Qual é o ponto que a gente precisa começar a olhar? Então, você vai falar assim para mim, Lari, tá doida? Como assim? Eu vou estar sempre completamente vulnerável, completamente aberto às energias negativas, a qualquer tipo de ataque, a qualquer tipo de... Se eu passar perto de uma pessoa, então, que não está bem, isso significa que eu sempre estarei vulnerável a sentir a energia daquela pessoa, pegar o que está acontecendo ali? Não significa isso. Porque pode ser que essa energia ela passe por você, mas ela não fique em você. E é exatamente sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, né? Sobre qual é o tipo de energia que eu trago para minha vida. A gente vai dividir então essa live em 2 momentos. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a parte mais importante sobre proteção energética, que é quando a gente vai falar exatamente do que se passa dentro de você e vibra e faz com que determinadas situações cheguem até você. E aí, na nossa segunda parte, eu vou passar uma série de dicas para reforçar quando a blindagem interna der uma falhada, porque isso acontece com todo mundo. Então, como que funciona essa questão energética? Nós somos seres que, por natureza, estamos o tempo todo trocando com o externo. Eu estou aqui, eu estou recebendo, e em termos de energia, eu não posso só falar das energias espirituais, por exemplo. É a energia do meu computador, notebook que está aqui, da rede Wi-Fi, e tudo isso verdadeiramente nos influencia. Tudo isso impacta na nossa alma, no nosso corpo de alguma forma. E, inclusive,
é um assunto para um outro momento, de repente, mas a gente sente também essas energias e nem sempre, na verdade, na grande maioria das vezes, elas vão acabar deixando a gente com uma sensação não tão legal. Depende do nível que você é sensível. Elas podem, inclusive, prejudicar a nossa saúde, né? Mas só para vocês saberem que quando a gente está falando de energia que passa por nós e que nos influencia, não são só as energias espirituais, porque tudo tem energia, né? Essa mesa que tá aqui na minha frente tem energia. As emoções que os meus filhos estão sentindo ali nos cômodos do lado tem uma energia, tem uma vibração, da mesma forma o meu marido, da mesma forma a minha mãe, que está longe, está a quilômetros de distância, o que ela sente, o que ela pensa, emite em forma de energia, isso também me influencia. Assim como todas as outras pessoas com as quais eu tenho contato, com quem eu tenho afinidade, com quem eu tenho carinho, ou totalmente o inverso, né? Porque também forma-se um laço, uma conexão de alguma forma. Na verdade, as pesquisas dizem que pessoas que estão a milhões de quilômetros de você, no Japão, podem de alguma forma te influenciar, energeticamente falando. Então, olha só como tudo isso é complexo. Olha quanta coisa existe por aí, né? Mas o que se traz e qual que é a maior questão que a maioria das pessoas traz para mim, né? Quando vem pedir um assunto como esse, para a gente falar sobre proteção energética, para a gente falar sobre blindagem, são aquelas pessoas que sentem o efeito no corpo, nas emoções, de coisas como inveja, de questões como o chamado olho gordo, de questões como mesmo questões, né? Quando as pessoas fazem, nossa, eu tô com algum encosto, as pessoas dizem bastante isso, né? Eu tô aqui sentindo uma energia muito negativa. Será que fizeram alguma coisa para mim? Será que fizeram algum trabalho? Como que eu me protejo de tudo isso? Então, eu sei que é sobre isso que vocês querem saber, e não sobre todas as demais outras coisas, mas a gente precisa dizer que é tudo isso que nos influencia energeticamente e que, pelo tempo de experiência que eu tenho lidando com questões emocionais, de autoconhecimento, espirituais também, eu posso te dizer que sim, muitas vezes uma pessoa que está ali com uma grande dificuldade de ir além na vida, se sentindo muito paralisada, com muita preguiça, muito estafada, que não consegue ver a saída, às vezes alguns casos até depressivos, ansiedade, tudo pode ter a ver com isso, tudo pode ter a ver com essas questões, tá? Eu não nego isso, eu já vi muito isso acontecer e já vi também quando a gente consegue lidar melhor com essas energias, quando a gente consegue se proteger um pouco mais, como é que a vida da pessoa ela começa a ir para frente, como dizem, quando ela começa a conseguir caminhar, né? Quando eu fui estudar essa parte de influências espirituais e energéticas. Vim descobrir, então, né, que casos de questões bem graves, como às vezes doenças, às vezes até a pessoa que não consegue engravidar, ou que tem aborto recorrente, alguns casos extremos podem vir de questões espirituais, de questões de ataques energéticos. E a pergunta que sempre fica como que eu faço? Como eu me protejo?
como eu não entro mais nessas questões. E como eu disse, a primeira resposta que eu preciso trazer para vocês, antes de ensinar qualquer dica, qualquer receita, colocar na poder qualquer coisa que seja externa, eu preciso trazer para vocês a consciência de que é preciso olhar para dentro. Nada entra e fica no nosso campo energético se não tem ressonância com aquilo que existe dentro de nós. É lógico que estando aqui no planeta Terra, um planeta de dualidade, a gente está suscetível a viver várias emoções, como alegria, como tristeza, e não tem problema se você passar um pouco pela tristeza ou pelas emoções ditas negativas e senti-las, mas se deixar que elas sejam como emoções. As emoções, elas vêm, a gente sente e elas vão embora. O grande problema são aquelas emoções às quais a gente se apega. E a gente se apega e acaba fazendo com que elas fiquem. E não deixem que a gente não deixa que elas vão embora, né? Então, em primeiro lugar, é preciso estar atento a tudo aquilo que a gente sente, a tudo aquilo que a gente emite, a tudo aquilo que a gente pensa e a gente reforça enquanto pensamento. E nessa questão, eu sempre me lembro da história lá dos dois lobos, né? Então, você tem dois lobos, o lobo do bem e o lobo mau. E eles vão guerrear, eles vão lutar entre eles. Qual é o lobo que ganha? O lobo do bem ou o lobo do mal? O lobo que ganha é aquele que você alimentar, porque é aquele que fica forte e é aquele que vai ter força suficiente para ganhar aquela luta. Com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, é a mesma coisa. O que você tem vibrado dentro de você, o que você tem deixado, o que você tem alimentado, para que você tem dado força, né? Eu sei que, porque assim, nos dias de hoje, gente, é impossível você ficar todo 100% do tempo só bem, só alegre, só feliz, né? Mas para que você dá força? Para os sentimentos bons, para os sentimentos de alegria, para os sentimentos de amor, ou também dentro de você para tristeza, para raiva, para inveja. E isso já é o que vai, em grande parte, definir o que tipo de energia você vai atrair para sua vida. Porque não adianta nada eu vir aqui e ensinar uma oração super poderosa para você, e você pode passar o dia inteiro fazendo aquela oração, se internamente você está vibrando negativo, ou se você está fazendo fofoca, por exemplo. Se você falar mal dos outros, se você deseja o mal para as outras pessoas, se você fica fazendo comentários desagradáveis sobre as outras pessoas. Não adianta nada a gente fingir, né? Fingir que cultiva certas coisas, mas o que vale de verdade, ainda mais para a energia, é aquilo que você realmente tem dentro de você, né? Então, as pessoas que são assoladas, né, por essas energias muito negativas, têm a vida completamente bloqueada por isso. Na verdade, o ideal seria um grande exercício de autorreflexão e de autoconhecimento sobre o que eu alimento, qual dos lobos que eu tenho alimentado,
né? O que eu tenho cultivado na minha vida. Ai, Lara, mas eu não falo mal das pessoas. Tá, mas aí que tipo de emoção que você sente? Quais são as historinhas que se passam na sua cabeça quando você tá ali sozinho? São historinhas bonitas, de finais felizes, de sucesso, ou são historinhas sempre de fracasso, de tristeza, de coisas complicadas acontecendo e todo aquele falatório que a gente sabe que a ansiedade é um dos grandes maus do século, traz para gente, né? Uma série de sequência de coisas catastróficas acontecendo, porque a ansiedade nunca vai trazer uma boa resolução, é sempre pior, sempre finais tempestuosos, né? O que é que você pensa sobre você? Porque no fim das contas é isso que vai definir a qualidade de energia que você vibra e, portanto, a qualidade de energia que você atrai para você. Aquilo que você fica. Porque pensa bem, se eu estou vibrando alegria, e eu acredito que a alegria é o grande escudo protetor, se eu estou vibrando alegria e de repente passa por mim uma energia muito ruim, muito negativa, ou até envia um ataque espiritual, só que eu estou vibrando alegremente, eu estou bem, eu estou com o meu campo energizado, aquilo não entra, não consegue entrar, porque não tem ressonância. Agora, se eu estou vibrando super baixo e eu recebo algum tipo de ataque, recebo algum tipo de informação negativa, é lógico que aquilo vai entrar com a maior facilidade e vai ficar ali, né? Me prejudicando, segurando a minha vida. Então a gente precisa, antes de tudo, falar nisso, é lógico. Aquilo que você vibra, eu acredito que o maior escudo é aquele construído de dentro para fora, né? Só lembrando que a gente fala escudo de maneira ilustrativa, mas na verdade a gente vai estar sempre suscetível que todas as energias passem pela gente. É impossível bloquear o teu campo, porque se você bloquear o seu campo energético também, você também vai ficar desvitalizado. Vocês sabiam disso? Funciona assim, ó. A energia é a coisa mais abundante que existe no universo. Então a gente está o tempo todo reciclando a nossa energia. O tempo todo ela passa por nós e a gente está sempre se enchendo, enchendo. Tem muita gente que fala, eu fui sugado energeticamente, né? Mas isso acontece, é normal, gente. Isso acontece o tempo todo, né? O que acontece às vezes? A gente tem medo, né, de uma certa situação, a gente quer se proteger, isso às vezes acontece instintivamente, e na verdade a gente bloqueia o fluxo energético. E quando a gente bloqueia esse fluxo energético, é quando a gente começa a sentir aquela sensação de estar sendo sugado. Mas na verdade, eu sempre digo, se você precisa que uma pessoa ela volte à ação, ela está se sentindo sugada, você na verdade, se alguém puxar a energia dela e realmente tirar a energia dela, e ela estiver aberta, ela estiver ok, automaticamente a energia dela já vai sendo reposta, porque é um fluxo, é sempre um fluxo. E que não pode acontecer é a gente paralisar esse fluxo. Se a gente paralisar e perder um pouco, a gente fica sem. Ou se a gente ficar estagnado, a gente também fica se sentindo mal, porque fica lá aquela energia parada. Essa é uma informação bem, bem interessante que poucas pessoas falam, tá? E aí, não posso deixar de falar com vocês, o tempo aqui passa tão rápido, gente, sobre questões, porque nem sempre a gente vai estar 100%, nem sempre a gente vai estar conseguindo vibrar só alegria, só alta vibe, só disposição, né?
E às vezes sim, a gente precisa de outros recursos para ajudar a gente, então, a fazer essa proteção energética, não deixar que nada de ruim interfira no nosso campo, tá? E aí eu tenho algumas dicas para vocês. A que eu mais gosto mesmo, é a oração. Então, assim, o Salmo 91, que possivelmente todos vocês conhecem, é conhecido como um dos salmos e uma das orações mais poderosas que existem mesmo para essa proteção energética, e não só para proteção, mas também para limpeza, né? Para que a gente fique com a nossa energia ok. Junto com o Salmo 91, tem uma oração do Arcanjo Miguel, que também é muito conhecida, muito eficiente. A oração de São Bento. E se vocês tiverem outras energias, outras orações para sugerir aqui também, que sejam contribuição, que vocês conheçam, vocês podem colocar aqui. Mas, em geral, as orações ou qualquer oração, só o fato de você se conectar um pouco, isso já vai te ajudar, porque nesse momento em que você se conecta, que você pede a ajuda, você se conecta com energias de luz, e aí não é só você, né? Mas que tá ali atuando no teu campo, mas outras forças bem maiores do que você. Isso é bem importante. Eu gosto particularmente, eu gosto muito de um livro que chama O Livro de Ouro, de Saint-Germain. Ele é um livro, assim, que mudou a minha vida, né? Tenho 3 livros que me transformaram, e esse é um deles. Então eu gosto muito das frases do livro de Ouro de Saint-Germain, e tem uma frase que foi, assim, a chave para mim, e aí aqui é a dica da Lari, assim, total, para que vocês trabalhem essa proteção energética, essa afirmação, esse eu tô aqui e eu e nada, nada que não seja divino vai entrar nesse campo, né? Eu não vou ser atingida por nenhuma outra energia. E é uma frase que é assim: eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu gosto muito dessa frase, né, dessa afirmação, na verdade, que é do livro de Ouro de Saint-Germain, porque ele traz essa questão: eu sou a porta que está aberta, né? E nada vai conseguir fechar, nada vai conseguir me segurar, nada, nenhum homem, nada que seja dessa, né, vai chegar aqui, vai invadir e vai fechar minha vida, e vai fechar minha porta. E a gente sabe o poder das afirmações. Então, dessa mesma forma, a terceira dica para vocês é: crie na sua vida a convicção, de alguma forma, de que você é filho de Deus. E como filho de Deus, né? Sabeis que vós sois deuses. Você também pode trazer afirmações e trazer proteção para sua vida, né? Eu gosto muito de uma frase do Ayrton Senna, que ele dizia assim: eu tenho o direito dado por Deus de vencer. Então, se inspirando no Ayrton Senna, né, você pode usar frases de afirmação para se proteger. Eu tenho o direito dado por Deus de viver em paz. Eu, como filho de Deus, ou tenho o direito dado por Deus de me manter bem. Eu tenho o direito dado por Deus de vibrar positivamente. Lari, mas eu não tô conseguindo nesse momento, né? Nesse momento tá muito difícil. O que eu faço?
A minha recomendação para você também é que da mesma forma você entregue, né? Através das suas orações. Para mim, a recorrência sempre, quando as coisas não estão indo, né? Quando as coisas saem um pouco do controle, do caminho, é sempre a recorrência a forças maiores do que eu. Às vezes a gente tenta, enquanto humano, ficar resolvendo ali o que está acontecendo, as questões, né? Eu sou terapeuta também, a gente quer lá, a gente quer botar o nosso dedo, enfim, mas às vezes é muito mais um ato de entregar, um ato de se permitir ser cuidado, do que um ato de simplesmente ir lá e ficar tentando. Então, assim, você pode fazer a sua oração, conversando com a energia, a fonte de energia que você gostar. Eu gosto muito de falar com Deus, né? Mas Deus, olha, nesse momento eu tô sentindo isso e eu sei que isso não é bom, mas eu também não consigo fazer diferente nesse momento. Por favor, ilumina o meu caminho. Por favor, me ajuda a transmutar essa situação. Mas vocês percebem que é sempre num ato de humanidade, né? Reconhecendo o nosso lugar, reconhecendo o nosso papel. E é lógico que fora isso, gente, agora que eu acabei de olhar no relógio, acabei de ver que já são 8h32. A gente também tem ervas que podem nos ajudar, pedras, mas aí esse assunto vai ter que ficar para a próxima live, tá? A gente pegar outros recursos externos. Vamos combinar assim? Semana que vem a gente fala sobre a proteção energética e sobre limpeza energética. Aí eu trago para vocês algumas sugestões de spray que vocês podem fazer em casa com ervas, pedras e outras questões, ok? Porque eu estourei meu tempo. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Possivelmente o pessoal já está iniciando o trabalho de envio de energia, de reiki, a limpeza energética. Então, eu vou pedir para vocês se aquietarem, colocarem um copo de água e quando for 9 horas, pode voltar com a rotina normal. Grande beijo!